A segunda rodada do Brasileirão tem vários jogos equilibrados. Nesse vídeo eu vou analisar os confrontos para passar os melhores SGs e os melhores ataques para essa rodada 2 do Cartola FC 2023. E como bônus, vou passar 2 times para vocês usarem no Cartola Express do Brasileirão. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal a gente traz sempre bastante conteúdo sobre o Cartola FC, sobre o Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos e deixa aquele like se você curtiu o vídeo, né? Bom, vamos para o tema desse vídeo, que é a rodada 2 do Brasileirão. Tá difícil a rodada, tem vários jogos bastante equilibrados aí nessa rodada 2 do Brasileirão. E eu acho que é importante a gente pensar nos SGs, tanto para o Cartola, em que a gente vai buscando alguns jogadores da defesa, né, principalmente goleiro, zagueiro, lateral importante. E para o Cartola Express é muito importante, porque é onde você consegue a mitada, né? Bom, só destacando aqui quais são os jogos dessa rodada: Fluminense e Atlético Paranaense, São Paulo e América Mineiro, Cuiabá e Bragantino, Cruzeiro e Grêmio, Internacional e Flamengo, Vasco e Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro, Curitiba e Fortaleza, Goiás e Corinthians e Bahia e Botafogo, né? Então, a gente tem jogos equilibrados, alguns times que são um pouco mais favoritos, têm um elenco um pouco melhor, jogam fora de casa, o que equilibra as coisas também, né? Então tá bem difícil de encontrar SGs favoráveis para essa rodada, né? Eu gosto muito de olhar os números para pensar nisso, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas evidências, depois eu vou passar 3 SGs que eu acho bem legal para a rodada, tá? Então, assim, uma coisa que eu gosto de fazer, que eu peguei, é olhar o número dos estaduais. Peguei todos os estaduais, fiz uma tabelinha aqui, estou mostrando para vocês. Eu vou dar uma resumida, mas de modo geral eu peguei quantos jogos o time fez, quantos gols ele marcou e quantos gols ele sofreu, né? E aí o que eu fiz também foi comparar um pouco com alguns dados que saiu do Globo Esporte, né? Eles levantaram também aqui, aí é o ranking dos times da Série A, contando todos os jogos do ano, né? Contando Brasileirão, já primeira rodada, estadual, Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que fazendo esse mix aí dessas duas competições desses dois olhares, a gente consegue alguns números interessantes, né? A gente vê que as 3 melhores defesas aqui no ano inteiro foram Fluminense, Grêmio e Atlético Paranaense, né? Naquele levantamento que eu fiz dos estaduais, a gente tinha o Palmeiras também como um time interessante pra gente olhar, e o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro tomou bastante gol na Libertadores, tomou bastante gol aí no primeiro jogo do Brasileirão, perdeu de 2-1 pro Vasco, né? Então cai aqui nesse ranking do GE. Então a gente tem algumas evidências aqui desses 4 times que eu falei, né? Palmeiras, Grêmio, Fluminense e Atlético Paranaense. Olhando o confronto deles, como eu tinha mencionado aqui atrás, o Fluminense joga em casa contra o Atlético Paranaense, então o confronto de 2 times tem defesas boas. Eu acho que o Fluminense tem um pouquinho de potencial a mais até do que o Atlético Paranaense de SG, né? Por jogar em casa, por o Diniz estar acertando o time, e pode ser que o Atlético Mineiro venha reserva, né? Então é interessante pensar no SG do Fluminense aqui. O outro time que aparece como a melhor defesa no ano, inclusive pensando nas vezes que conseguiu segurar o SG, né? O Grêmio segurou 12 SGs em 20 jogos, né? E conseguiu também na primeira rodada do Brasileirão contra o Santos segurar o SG. Tem jogo fora de casa contra o Cruzeiro. O fato de ser fora de casa prejudica um pouco essa possibilidade de SG, mas o Grêmio, o Cruzeiro não vive um bom momento, né? Eu tinha comentado no jogo contra o Corinthians que é o pior aproveitamento dos times da Série A. Então, o Grêmio também é um SG legal aqui pra gente pensar. O Palmeiras tem um jogo difícil contra o Vasco, fora de casa, no Maracanã. Então, é um SG bem mais ousado, tá? E, claro, o SG do Atlético Paranaense é bem difícil aqui. O Fluminense é um dos melhores ataques, querendo meter no gol adoidado, né? Aí, o próprio Gato Mestre aqui fez um levantamento dos times com maior probabilidade de fazer gol nessa rodada, né? Então, a gente tem aí o Fluminense, né, aparecendo aqui com probabilidade de fazer bastante gol. O São Paulo também. E o próprio Palmeiras aqui com 82%. Então, esses 3 times, e aqui também tem os times com a probabilidade do time não tomar gol, né? Então é interessante de olhar. E aí o Gato Mestre, para ele, os 3 indicações de SG que ele fala aqui são Fluminense, Grêmio e um mais ousado, o São Paulo, né? Eu acho que realmente Fluminense e Grêmio são SGs bem legais. O de São Paulo eu acho bem mais ousado, acabou de demitir o Rogério Ceni, então tá mais instável. Eu gosto um pouco do SG do Palmeiras, né? Para mim são esses 4 que a gente tem que pensar para a rodada. Bom, passei quem eu acho que são os melhores SGs aqui, né? Então, resumindo, Fluminense e Grêmio, acho que um pouco mais à frente. E aí, correndo por fora, São Paulo, talvez que eu não gosto muito, mas os números do Gato Mestre indicam isso. Eu gosto mais do SG do Palmeiras, tá? E pode ser também o SG do Atlético Mineiro. Bom, passei aqui as indicações.
Então, como eu tinha prometido para vocês, eu vou passar aqui 2 times do Cartola Express. Lembrando que, para quem gosta do Cartola FC tradicional, a gente fez o vídeo na terça-feira falando como é que funciona a valorização nessa segunda rodada, que é muito importante. E amanhã a gente vai ter o vídeo de dicas posição por posição. Então, mais um motivo para você se inscrever aqui para não perder o vídeo de amanhã. E vou deixar o card aqui para quem quiser conferir o vídeo da terça-feira explicando a valorização dessa rodada, né? Bom, aqui a gente está na página principal do Cartola Express. Eu falei que vou mostrar 2 times. Para quem não conhece o Cartola Express, eu vou deixar também o card aqui em que eu mostrei como é que funciona, como é que se faz para participar, como é que se faz para escalar. Falei se precisa pagar ou não para participar do Cartola Express, né? Então vou deixar o card aqui. Escalei um time para a primeira rodada também do Brasileirão. Então vou deixar o card para vocês conferirem. E eu vou pular aqui já para as indicações dos 2 times que eu estou falando, né? Vamos lá. Primeiro time, um time um pouco mais seguro, digamos assim, né? Outro time vocês vão ver que é um pouco mais ousado. Então, na defesa, eu percebi, olhando os números dessa primeira rodada, que é mais interessante escalar num 3-4-3. Por quê? Diferente do Cartola, o zagueiro e lateral conta igual. Então, você escalando 3 defensores, você consegue escalar 2 laterais e um zagueiro, por exemplo, e você consegue escalar mais jogadores de frente, que são as posições que rendem mais pontos pra gente, né, no Cartola. Então, nos 2 times eu escalei esse 3-4-3. O primeiro time eu foquei na defesa do Fluminense, né? Diz que é um SG legal. E tem mais um ponto positivo para você escalar a defesa do Fluminense. Qual que é? O Fluminense tem 3 laterais. Então você consegue escalar nenhum zagueiro. O que é interessante porque o zagueiro costuma ser a posição que rende menos pontos no Cartola, né? Então eu escalei aqui o Marcelo, craque aí, né? Samuel Xavier e Alexander. É interessante que além do potencial de SG, o Samuel Xavier e o Marcelo têm grande participação ofensiva, né? O Marcelo já fez gol logo na estreia dele. Samuel Xavier, na primeira rodada do Brasileirão, deu assistência. Desde o ano passado, é um cara que participa muito. E o Alexander é um lateral que joga de volante. Então aumenta bastante o potencial de desarmes dele, né? Então uma defesa bem legal pro Cartola Express. E o goleiro Fábio aqui, pensando no SG, fez bastante defesa também no estadual, né? Do meio pra frente, claro, botei a dobradinha do Fluminense aqui. Não tem como deixar de fora, tá? Cano e Arias. O Cano é o artilheiro do Brasil, foi artilheiro do Brasileirão ano passado, 19 gols já no ano. O cara tá sempre imitando. Na última rodada de meio de semana, mesmo sem gol aí pela Libertadores, conseguiu 7 pontos só de finalização. E o Arias é um cara que vem fazendo muitas assistências. Já são 4 assistências esse ano e mais 4 gols, então tá muito bem. Ano passado também brilhou bastante, dono das bolas paradas. Coloquei aqui no meio também Cristaldo e Bitelo, tá? 2 jogadores do Grêmio, como eu disse, acho que o Grêmio é favorito contra o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa. Os dois vêm tirando muito scout. Os dois fizeram mais de 5 pontos na primeira rodada, só com desarme e finalização. São nomes interessantes pra gente pensar. E no ataque, vocês sabem que eu gosto de fazer dobradinha. Eu dobrei Hulk e Paulinho do Atlético Mineiro. O Santos vive um momento muito ruim, né? Não classificou nem para as quartas de final do Paulistão. O Atlético Mineiro também tá meio instável. Mas o Hulk e o Paulinho são caras que geram bastante scout. Os dois, mesmo sem gol e sem assistência, fizeram também mais de 5 pontos. E acho que tem bastante chance de eles participarem de gol, né? O Hulk é a principal peça do Atlético. Paulinho, artilheiro da Libertadores, aí com 5 gols, né? E para fechar nosso time, uma indicação de meia, Eduardo do Botafogo, tá? É um cara que nos 7 jogos que ele fez na temporada, ele tem 6 gols já, então tá jogando muito bem o Eduardo. Na primeira rodada fez gol e assistência. Então esse é o nosso primeiro time, tá? O segundo time que eu vou passar para vocês aqui, focando na defesa do Grêmio, que eu disse que é o segundo maior SG. Poderia ser a defesa do São Paulo mais ousado ou a do Palmeiras. Principalmente do Palmeiras eu gosto porque tem jogadores que geram bastante scout também. Marcos Rocha, Murilo, Gomes, né? Bom, na defesa do Grêmio, eu coloquei João Pedro e Diogo Barbosa. Foram muito bem na primeira rodada, mitaram, os dois passaram de 10 pontos. Potencial de SG e bastante desarme também para eles. E coloquei o Bruno Alves. Podia ser o Kahneman, eu prefiro o Bruno Alves, porque no Cartola Express a gente precisa focar na mitada, naquela estourada, né? E o Bruno Alves vai melhor na bola aérea ofensiva, já tem 3 gols na temporada, né? Então eu escalei ele, Adriel, que foi o melhor goleiro aí no primeiro jogo do Cartola. É um cara que fez 4 defesas, já pegou pênalti no estadual, enfim, goleiro que eu gosto bastante. Então essa defesa do Grêmio também bem legal para escalar. Do meio para frente, eu coloquei Caleri e Rato. Acho que São Paulo tem bastante potencial de fazer gol, como a gente viu aí. O Caleri é o principal nome ofensivo do São Paulo. O Rato é cobrador de bola parada. Ano passado foi um dos principais nomes do Cartola, né? É um cara que finaliza bastante, dono das bolas paradas, consegue seus desarmes também. Então, Wellington Rato é um nome legal. Coloquei aqui no Fluminense 3 nomes, tirei o Cano, né? Então naquele time a gente tem o Cano, nesse a gente não tem, é justamente para dar uma cercada
e tentar mitar com alguns dois times, né? Então eu coloquei Ganso e John Kennedy. Se o Lele jogar, é um nome bem legal para essa rodada aqui no ataque, no lugar do John Kennedy. Coloquei o Arias porque eu achei que tinha poucos nomes aí de meia para a rodada, e o Arias é um cara bem seguro. E aí, para fechar o nosso time aqui nessa dobradinha, juntando essa triplicada do Fluminense e Caleri e Rato, acho que podiam ser nomes do Palmeiras aqui, podiam ser interessantes, mas eu resolvi ousar aqui. Coloquei Aleph Manga, que vem jogando muito bem, principalmente quando ele joga em casa no Couto Pereira. O último jogo dele em casa, ele meteu hat-trick contra o Sport, né? Tem jogo contra o Fortaleza, que é um jogo equilibrado aí. Ano passado o Curitiba se destacou bastante jogando Couto Pereira. O Aleph Manga é cobrador de pênalti. Se tiver gol, tem participação dele. Tá? Nome legal aqui pra gente escalar. E coloquei o Cepelini, do Cuiabá. Nome bem ousado. Na primeira rodada com o Palmeiras fez quase 3 pontos de média básica. E é um cara que participou muito de gol nesse ano aí. Cobrador de bola parada do Cuiabá. Então, nome bem ousado aí. Eu gosto de um time ousar bastante. Então, esses são os dois times que eu escalei aqui. Deixa aí nos comentários se você vai participar dessa rodada do Cartão Express e quem vai ser sua aposta dessa rodada, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, amanhã vídeo de dicas posição por posição. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!